como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com... Boa noite, queridos irmãos. Espero que vocês estejam bem. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer presente na sua vida. Antes de nós começarmos, eu gostaria de comentar com vocês, para vocês não esquecerem. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, tá? E ativa o sininho de notificação. Cada vez que você faz isso, mais pessoas são alcançadas por essa mensagem. Então, não se esquece, se inscreve e compartilha os nossos vídeos. Antes de nós começarmos, vocês viram que apareceu algumas fotos antes do início do vídeo. E são fotos de irmãos nossos que estão mandando para que a gente possa mostrar aqui durante as nossas transmissões. Então, você que está nos assistindo agora, tá? Envie as suas fotos de você acompanhando o programa, tá? Você e sua família acompanhando o programa, tire a foto e envia para a gente através do nosso canal aí do WhatsApp, o nosso grupo, o grupo da Igreja Adventista de Califórnia, tá? Vocês enviam para a gente e no início do culto nós estaremos mostrando aqui para vocês se sentirem mais próximos. Então vamos louvar a nosso Deus neste momento, vamos cantar o louvor Restaura. Mas antes de louvarmos, vamos falar com Deus. Gostaria que vocês levassem a sua fonte, levassem o seu pensamento a Deus, porque agora é o momento de nós conversarmos com Ele. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, te agradecemos ao Senhor pelas tuas misericórdias. Pedimos ao Deus para que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Que a mensagem de hoje, ó Deus, possa ser inspirada por Ti, que as pessoas possam ouvir e entender o Seu recado. Abençoe a cada família que está nos assistindo. Abençoe, Senhor, a Tua igreja. Livra-nos do mal. Entregamos a nossa vida e a nossa família em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de nós louvarmos ao nosso Deus. Vamos cantar um hino bastante conhecido nosso, Restaura. Pedir a Deus para que Ele possa restaurar a nossa vida, restaurar a nossa saúde, para que Ele possa nos dar força, nos dar ânimo, para podermos prosseguir e fé, para continuarmos firmes até a volta de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus, restaura. Você que está em casa e agora, é o momento de você louvar a Deus, como se estivesse na igreja. Vamos louvar a Deus, restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Amém? Que Deus possa restaurar a sua família, meu irmão. Que Deus possa te abençoar.
que os anjos do Senhor possam acampar ao redor da sua casa e te proteger de todo mal. Vamos louvar a Deus. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Amém? Que Deus possa restaurar a nossa vida. Caso esteja algum irmão que esteja enfermo, que Deus possa restabelecer e restaurar a tua saúde. Vamos pedir agora para que Deus, Ele possa nascer em nós. Vamos louvar a Deus o corinho, nasce em mim. Lembrando mais uma vez, não se esquece de ativar o sininho de notificação, se inscreve no canal e compartilha o link. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais a mensagem será pregada. Vamos louvar o nosso Deus? Nasce em mim. Louve ao Senhor. Seu momento agora de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. É o seu momento agora de agradecer pela proteção que Ele tem dado à sua família, à sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus que pode restaurar e nascer em nossa vida. Vamos louvar a Deus. Nasce em mim e me salvar. Deus, ouve a minha oração. Nasce em mim e me salvar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Só o nosso Deus que pode salvar a nossa vida. Que possamos pedir com fé e fervor para que Ele possa nascer em nós. Vamos louvar. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim.
Louve a Deus. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém? Meus irmãos, que nós possamos pedir para que esse maravilhoso Deus possa nascer em nós. E quero lembrar vocês o quão grande é a falta que nós sentimos de vocês aqui na igreja. Nós estamos trabalhando aqui, nós estamos transmitindo nossas lives, e quando nós olhamos para a igreja vazia, dá um aperto no peito, a gente sente saudade dos irmãos, a gente sente saudade de estar junto, de congregar, saudade da nossa classe, da escola sabatina, da lição da escola sabatina. Então, vamos orar a Deus para que esse momento possa passar o mais rápido possível, para que possamos estar juntos novamente, tá certo? Não se esqueça, envie a sua foto, tá? Para que a gente possa transmitir aqui, para matar a saudade dos irmãos. Deus possa nos abençoar. Boa noite, queridos irmãos. É satisfatório estar aqui mais uma vez, fazendo essa transmissão para você que está na sua casa. Que o Senhor continue abençoando cada família que nos assiste e também cada amigo, tá certo? Nesse momento aqui eu gostaria de manter você informado sobre o final de semana que nós teremos da família. Então, a partir de sexta, sábado e domingo, nós teremos aqui o final de semana da família, tá certo? Você não pode perder. Se programe, esteja aí reunido aí com a sua família, porque vai ser uma programação maravilhosa para você, mensagens maravilhosas também. Então, tudo especialmente para você e sua família, tá certo? Nesse momento aqui também é o momento dos pedidos de oração. Eu gostaria aqui de estar intercedendo por cada família, cada amigo que está nos assistindo. Eu tenho aqui alguns pedidos, eu não vou poder ler todos, porque são vários. Também pelo chat, as pessoas estão mandando os seus pedidos, também pelo grupo da igreja. Então, são alguns e eu não vou poder ler todos, tá certo? Mas aqui há um pedido de oração pela nossa irmã Genilza. Você esteja orando por Genilza também. E também esteja orando por irmão Nelson, que não está muito bem de saúde, está hospitalizado. Você esteja orando aí. Esteja orando aí também por Tiago, pela recuperação da cirurgia que ele fez. E assim, nós temos aqui também mais outros pedidos. Temos aqui também pela irmã Maria Oliveira. Você esteja orando pela irmã Maria Oliveira. Também pela irmã Maria Conceição, que é a mãe do Daniel. Esteja também orando pela irmã Conceição, tá certo? Eu gostaria que, aonde você estiver aí, fechasse os seus olhos e vamos interceder por esses pedidos e por todos aqueles que não foi citado aqui, mas que você fez o seu pedido, tá certo? Então, onde você estiver aí, feche os seus olhos e vamos orar comigo. Bendito Deus e Pai que está nos céus, neste momento nós entramos na Tua presença pelos méritos de Cristo, para interceder por cada pedido que aqui foram feitos, Senhor. Sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e por isso queremos colocar todos eles nas Tuas poderosas mãos e que o Senhor atenda a cada pedido conforme a Tua boa e santa vontade, porque sabemos que a Tua vontade é o melhor para cada um de nós. Se for problema de saúde, que o Senhor esteja restaurando, se for, ó Deus, problema de financeiro, que o Senhor também esteja entrando em providência. Independente do problema, Senhor, queremos colocar tudo nas Tuas poderosas mãos, Senhor. Abençoa cada família, cada amigo que está nos assistindo, que eles possam, neste momento, ser agraciados pela Tua graça. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós teremos aqui um louvor, e daqui a pouco, o nosso mensageiro dessa noite é o irmão Edson Ferraz, que congrega aqui pertinho na igreja do Fátima. Daqui a pouco ele estará ministrando a palavra de Deus. Então, não saia daí, porque Deus ainda vai falar o seu coração. Todos.
Todos nós temos uma missão para o reino de Deus, que é pregar o Evangelho. Não importa o momento que nós estamos passando, nós sempre temos a oportunidade de falar de Deus para amigos, familiares. Não perca essa oportunidade de falar de Deus para as pessoas. As pessoas precisam ouvir desse maravilhoso Deus que transformou a sua vida, que transformou a minha vida. Não perca a oportunidade de falar de Deus. A missão de cada um é falar de Deus. Vamos louvar a Deus. Missão. Chamado aqui para cada um de nós, a voz que vem do alto nos convida a proclamar. Devemos ser humildes, fiéis ao seu mandar, deixar que seu Espírito nos venha transformar. Somos estrangeiros nesta terra tão hostil, levando a cruz de Cristo onde quer que formos nós temos a mensagem de Deus e seu perdão para todo aquele que aceitar o autor da salvação. O amor do nosso Pai está em cada coração, fazendo transbordar o servir. Em qualquer lugar, esta é a missão. Proclamarei o nome de Jesus. Uma chama de uma vela lentamente a consumir. Nós somos sua luz, mesmo aqui na escuridão. O Mestre nos conhece e pode nos provar. Então a sua luz em nós mais forte brilhará. O amor de nosso Pai está em cada coração, fazendo transbordar o servir. Aqui ou em qualquer lugar, essa é a missão. Proclamarei no nome de Jesus. O amor de nosso Pai está em cada coração, fazendo transbordar o servir. Aqui ou em qualquer lugar, essa é a missão. Proclamarei o nome de Jesus. Qualquer lugar, essa é a missão. Proclamarei o nome de Jesus. Que nós possamos proclamar o nome de Cristo. Amém.
Saúdo meus irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Aí em sua casa, onde você está, eu te convido a fechar os seus olhos e orar comigo antes de abrirmos a palavra, pedindo o batismo do Espírito, para que possamos entender, praticar aquilo que o Senhor quer de nós nesse dia. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, neste momento nos colocamos em tuas mãos, pedimos o batismo do teu Santo Espírito, para que ao estudarmos a tua palavra neste momento, possamos fortalecer a nossa fé, possamos sair reavivados desse culto, com mais ânimo, para podermos cumprir a missão que o Senhor deu para a gente. As bênçãos eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, é muito bom estar aqui na Igreja da Califórnia e nesse panorama, nesse novo formato. E como o Carlos já mencionou anteriormente, meu nome é Edson, e é sempre bom estar aqui nessa igreja, porque aqui a minha carreira espiritual começou aqui nessa igreja. Claro que no outro templo, como alguns já sabem, a irmã Maria José, Luiz Cláudio, a Mônica, desde pequenininho me convidaram e aqui eu vim com eles. Daqui comecei a congregar na igreja do bairro de Fátima, e ali eu conheci o Clube de Desbravadores, Estrelas de Ório. Passado alguns dias ali, um tempinho, então fomos batizados. Graças a Deus, até hoje estamos aqui e oramos, lutamos para cumprir a missão e aquele sonho que todos têm possa se realizar, que é ver Jesus no céu com poder e grande glória, vindo buscar os seus filhos. Eu estou pensando aqui no que a gente poderia, eu pensei no que a gente poderia estudar essa noite, a fim de fortalecer os meus irmãos que estão passando por esse período de pandemia. Edson vai falar sobre pandemia? Não vou falar. Mas a situação, as circunstâncias que nós nos encontramos, elas são diferentes. E é comum, em momentos de crise, em momentos de provação, a fé enfraquecer. Mediante a tantos problemas, a gente começa a ter o foco fora de onde é que de fato é para estar. Eu estava ouvindo, semana retrasada, a esposa estudando a lição dos adolescentes através do Zoom, porque agora é live, agora é Zoom. E ela estava estudando com os meninos sobre a vida do rei Acaz. E aqueles que não estudaram, ou que não estão familiarizados, o rei Acaz, ele faz parte daquela galeria de homens que fizeram coisas que não agradaram ao Senhor e levou o povo para a ruína espiritual. Para você ter uma ideia, o rei Acaz, ele construiu um poste ídolo no templo. O rei Acaz, ele chegou a queimar os filhos na estátua de Moloque, vivos. Dá para entender a maldade do coração? Ele foi tão longe do Senhor que ele não se apercebeu das maldades que estava fazendo. Ele chegou a colocar, praticamente embaixo de cada árvore do reino, um altar a falsos deuses. Chegando ao ponto também de fechar o templo.
E aí eu estava pensando ali, enquanto a esposa estudava com os adolescentes, e comecei a refletir, como é que está a minha religião, de fato e de verdade? Então que agora nessa pandemia a gente tem tempo, né? Então, para refletir, para pensar, para orar, para falar, para assistir. E eu fiquei pensando comigo mesmo, como é que está a minha fé hoje, sem o templo? Porque o povo de Deus, na época do rei Acás, eles também ficaram sem poder ir para o templo. E o que fazer então? O povo de Israel, quando o templo foi fechado, eles continuaram adorando, mas eles não adoraram ao Deus verdadeiro. Eles começaram a adorar falsos deuses. Eu estava pensando, como é que está a minha fé, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, quando eu não posso ir ao templo? Você já parou para pensar nisso? Será que o meu cristianismo, ele está pautado no templo do Senhor, no templo físico, ou no Senhor do templo? Comecei a pensar essas coisas. E dá para perceber, em alguns casos, em algumas conversas, em algumas situações, que a fé de alguns irmãos tende a enfraquecer e a esfriar nessas situações. E aí, outro detalhe também que eu estava pensando foi sobre a questão de suicídios. Irmãos, e é aterrorizante quando a gente passa a ler alguns dados sobre a questão do suicídio. Interessante, né? A economia melhora, a tecnologia avança, mas o número de suicídios continuam aumentando. Por que será que isso acontece? Não temos mais conhecimento, não temos mais formadores de opinião, não conversamos mais, não estamos mais humanizados. E por que então mais suicídios? E aí eu entrei no site, né, monografia.brasilescola.ol, e olhando alguns dados de uma monografia, eu encontrei o seguinte inscrição: fatores estressores emocionais e mentais podem direcionar ao caminho da fatalidade devido a pensamento de inutilidade e de fracasso. Eu estava pensando, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Imagine a pressão emocional, o medo que aflige a mente dele, que chega ao ponto dele pensar assim, é melhor eu não existir. E segundo dados da OMS, 2016, suicídio é a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 24 anos, segundo a revista Veja. Segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Vidas ceifadas. E aí eu fiz um paralelo, comecei a pensar nessa minha jornada na igreja, e aí eu me dei conta que muitas pessoas, muitos jovens, espiritualmente, também provocaram suicídio. Deram cabo à sua vida espiritual. Deixaram de continuar
a jornada do caminho, tendo Deus ao seu lado, Deus como foco. E o que mais me chama a atenção nessa história é justamente, nesses dados, é justamente esse detalhe. O pensamento de inutilidade e fracasso. Quando a pessoa se sente inútil e fracassado, ele já está perto de desistir da vida. Eu acredito que na vida espiritual é assim que funciona. Quando o sentimento de inutilidade e de fracasso, mediante a erros, cansa-se de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, acha que não tem mais solução para a própria situação, então é melhor abandonar o Senhor e sair da igreja. Eu acredito, irmãos, que uma das principais motivos, um dos principais motivos que a gente poderia diminuir essa morte, esse suicídio da vida espiritual do povo de Deus, está justamente em tornar a sua vida em uma vida de propósito. Porque Deus, Ele nos fez, Ele nos criou para termos uma vida de propósito. Como é que você sabe disso, Edson? Olhando para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio a essa terra e foi um homem de propósito. Ele tinha uma missão. Ele se dedicou ao máximo a isso. Todos os instantes da sua vida, a sua respiração, quando acordava, quando trabalhava, ele fazia tudo isso com um propósito. Jesus era um homem que tinha uma vida de propósito. Jesus, antes de ascender ao céu, ele passou uma missão para os seus discípulos e que, ao passar do tempo, chegou até nós. E você deve conhecer o texto que fala sobre essa missão. Você que está em casa, abra sua Bíblia e acompanhe. Nós vamos até o livro de Mateus, capítulo 28. Isso mesmo aí que você falou. Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso. Alguns pastores consideram a melhor leitura para esse texto assim: indo, aí vem o imperativo, fazei discípulo. Precisamos fazer discípulos. Quando a gente olha a vida de Jesus aqui na terra, quando ele começa o ministério, o que ele faz, irmãos? Depois que ele vai buscar poder, ele então começa o seu ministério ajuntando uma equipe, discípulos. Então, ele começa a formar os seus discípulos, a sua equipe. E percebam, não é tão fácil assim como muitos imaginam fazer discípulos. Por que não? Porque envolve conversar, envolve comunicar, envolve estar perto, envolve interagir,
envolve algumas vezes chamar a atenção, ou seja, tem desgaste, mas vale a pena, e é necessário. Para eu poder formar discípulos, pessoas que tenham a sua vida com um propósito, é necessário também que eu tenha a minha vida com propósito. Porque não apenas eu consigo fazer discípulos falando, mas principalmente os arrastando através do meu comportamento. E tem que haver uma coerência. Os discípulos, eles precisam ver em nós a coerência entre o que ensinamos, ou seja, entre o que falamos e o que fazemos. Porque você pode ensinar com as palavras, mas o modelo é que arrasta. O exemplo é que arrasta. Então, uma vida de propósito. Precisamos vivendo, fazer discípulos. E como é que caracterizamos, como é que identificamos uma pessoa que é um discípulo? Aí nós vamos agora para o livro de João, o Evangelho de João. Capítulo 13, versículo 35. João 13, versículo 35, diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E isso aqui é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Porque o amor fraternal, segundo Jesus Cristo, é o que caracteriza um verdadeiro discípulo, um discípulo dele. E, infelizmente, muitos de nós, às vezes, a gente pega esse amor fraternal, que é o que caracteriza o verdadeiro discípulo, e a gente quer usar como um manto, né? O amor fraternal é utilizado como um manto pelo crente para poder convencer um descrente. E, na verdade, amigos, o amor fraternal, ele é um sentimento que brota do coração de uma pessoa transformada pelo Senhor. Entenderam? O amor fraternal não é um manto que o crente usa para poder convencer o incrédulo, mas o amor fraternal é um sentimento que brota naturalmente de um coração transformado. E nessa noite, eu oro a Deus para que o amor fraternal seja fruto do Espírito Santo que habita em sua vida. E então, eu queria trazer para vocês, em relação à nossa missão, pelo menos 3 pontos para que a gente consiga ter a vida ou transformar a vida em uma vida com propósito. Me permita o primeiro texto. Lucas, capítulo 19. Me acompanhe. Lucas, capítulo 19. Como ter uma vida de propósito? Como ter uma vida, de fato, como a de Jesus, envolvida na missão? É muito amplo, né, a missão, mas vamos dar o que seria o tripé, a base, para termos a vida envolvida na missão e termos uma vida cheia de propósito. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim:
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, para você ter a vida cheia de propósito, ou com verdadeiro sentido, significado, eu acredito que o primeiro ponto é fazer como Jesus nesse aspecto. O Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar o perdido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguma pessoa que está perdida? Que ainda não entregou a sua vida a Jesus e o tem como um salvador pessoal? É isso. Você tem. E para você ter uma vida na missão, uma vida de propósito, com propósito, é necessário, assim como Jesus, buscar, você precisa buscar e salvar o perdido. O segundo texto, também no Evangelho de Lucas, encontra-se no capítulo 4. Volta um pouquinho aí as páginas. Capítulo 4, versículo 43. Diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Perceberam, irmãos? Primeiro ponto, buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo ponto, para Jesus, que é o nosso referencial de uma vida com propósito, ele diz que é necessário, e ele fazia isso, anunciar o evangelho do reino de Deus em outras cidades. Mas o ponto-chave aqui é o evangelho do reino. Irmãos, o evangelho do reino. O que é evangelho? O que é o evangelho do reino? O que você entende por evangelho? As boas novas? Isso mesmo, as boas novas da salvação. Por quê? Porque existem muitas pessoas que desconhecem ou escolheram não acreditar de que nós vivemos em um conflito cósmico, de que o ser humano foi criado perfeito e decidiu se afastar, não obedecer ao Senhor. Por conta disso, vivemos em um mundo cheio de pecados. E aí agora, o homem passou a viver em face da morte. Só que existe o evangelho do reino, as boas novas. Porque nós, seres humanos pecadores, tínhamos direito não, como consequência das nossas escolhas, a gente passou a sofrer a morte. Mas veio Jesus Cristo e morreu por nós. E aí agora nós temos acesso novamente à vida eterna. E Jesus Cristo, em sua missão, perceba que ele veio falar das boas novas. E é por isso que quando ele começou a sua missão, ele juntou a sua equipe, os seus discípulos, e começaram então a trabalhar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai sempre perceber Jesus
pregando o evangelho, curando, multiplicando pães, multiplicando peixes, alimentando o povo. Deu para entender o que é o evangelho? Então, não sei se você já se fez essa pergunta, mas por que Jesus não curou todo mundo? É porque ele próprio disse que os seus discípulos fariam coisas maiores do que a que ele fez. Então, Jesus ele vem e mostra, através de suas palavras, de suas ações, que no reino de Deus, esse evangelho das boas novas, a morte não tem mais poder sobre a gente. Se nós quisermos, podemos escolher a vida eterna. E que no céu, no reino do Pai dele, não vai ter morte, não vai ter fome. Então ele já começa a dizer como será o reino da eternidade. Como é que ele faz isso? Pregando o evangelho do reino. As boas novas. Irmãos, então percebam, como ter uma vida de propósito? A gente precisa se envolver na missão, buscar e salvar o perdido. Segundo, pregar o evangelho do reino. Qual seria o terceiro ponto? Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Em minha Bíblia diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu não sei se vocês perceberam, irmãos, mas veja a base de ter uma vida com propósito. A gente precisa entender que a plenitude da vida de um discípulo não está na vida dele em si mesmo, mas está na vida do outro, na vida do próximo. Você percebeu? Porque veja, buscar e salvar. Você veio buscar e se salvar? Não. É buscar e salvar uma outra pessoa. Anunciar o evangelho. Você vai anunciar o evangelho para quem? Para uma outra pessoa. E aqui agora, servir e dar a sua vida. E aqui pode ser, irmãos, o principal problema para muitas pessoas. Servir. Porque esse texto, ele está no seguinte contexto. Você lembra daquela mãe que procurou Jesus Cristo? Disse assim: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, põe um dos meus filhos do teu lado e o outro filho do outro lado. E aí então, 10 dos discípulos ficaram zangados. E aí Jesus entra em cena e diz assim: não. No mundo aí fora, os governantes, as autoridades, um é superior ao outro, mas não entre vocês. Aquele que quiser ser maior no reino de Deus, que sirva aos outros. Servir. Servir está justamente na contramão do pecado original de Lúcifer. Lembra? Qual é o pecado original? O primeiro pecado? O orgulho. E para você ter uma vida com um propósito, como Jesus Cristo, não pode ter espaço na tua vida para o orgulho. O orgulho, segundo Ellen White, se fosse ter graus, o orgulho seria o pior dos pecados, porque ele simplesmente não incute esperança no ser humano. Percebe?
Então, nesse mundo que a gente vive hoje, queridos, servir as pessoas é muito difícil, torna muito difícil, principalmente para aquelas que nós consideramos que não merecem salvação, não merecem amor. É por isso que Jesus, em outras partes da Bíblia dizia: esquece essa questão de vingança. A vingança é do Senhor, a vingança é minha. Você precisa amar os seus próprios inimigos e orar por aqueles que te perseguem. E como está difícil hoje, né? No panorama que a gente está vivendo, no nosso contexto econômico, sociopolítico, pessoas que se dizem cristãs do Senhor e com um discurso de ódio, de violência. Estranho isso, né? Servir. Nós estamos nesse mundo, irmãos, para servir. Mas não é servir a quem a gente considera que é merecedor do nosso serviço. Não. Nós estamos nesse mundo para servir a todos. Mesmo aqueles que praticam o mal, que a gente julga que não merece. E isso é difícil, irmão. Então fica aqui essa mensagem. Precisamos buscar ter uma vida semelhante à de Jesus. Ter uma vida de propósito. Como? Se dedicando na missão que Ele deixou para a gente. Buscando e salvando os perdidos. Anunciando o Evangelho do Reino. E se despindo do próprio eu. E se colocando à disposição para servir as pessoas. Todas elas. E se necessário for, entregarmos a nossa própria vida para que outros se salvem. Edson, você está pedindo, você está falando de coisa difícil. Eu sei que é difícil, irmãos. Mas aqui eu deixo o último texto. Atos, capítulo 1, versículo 8. Você já se perguntou também qual a maior necessidade do cristão nesses últimos dias? A resposta está aqui nesse texto. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Acha que é difícil ter uma vida de propósito? Para Deus é fácil. Mas para isso é necessário que você peça, suplique, clame pelo derramamento do Espírito Santo hoje na sua vida. E se você quer hoje dar continuidade em sua vida de propósito, e para você que acha que ainda não tem uma vida de propósito, você quer ter, eu quero nesse momento orar por você, para que o Espírito Santo abunde na sua vida e na vida de sua família, para que você seja bênção para este mundo. E assim, cumpramos a missão que o Senhor nos outorgou e possamos ver, ainda em nossa geração, Jesus com poder e grande glória nas nuvens dos céus, para estabelecer o reino do Pai dele, do nosso Deus. Você que está em casa, fique em pé e ora comigo nesse momento.
Santo Deus, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela palavra que foi explanada neste momento. De maneira muito singela, eu peço neste momento ao Senhor que derrame o teu Espírito sobre todas as famílias da Igreja Adventista da Califórnia. Que eles possam sentir de forma muito palpável, de forma muito clara, a vida deles sendo transformada mediante o poder que advém do teu Espírito. Que eles possam, Senhor, a cada dia, orar mais e mais ao Senhor. Que eles possam ter uma vida de comunhão com o Senhor. Que eles possam abrir os seus corações ao Senhor, como muitos fazem a um amigo. Que eles, Senhor, possam se deleitar e degustar as palavras que estão escritas na tua palavra, na Bíblia Sagrada. Que eles possam aproveitar todos os instantes para poder aprender mais do Senhor através do estudo das Santas Escrituras. E que eles possam, Senhor, com o poder do teu Espírito, todos eles possam ter uma vida de propósito, com propósito, envolvidos na missão, como Cristo Jesus teve quando esteve aqui na terra. Eles possam se dedicar, se envolver e entender que a plenitude está no outro. E por isso, Senhor, inunda-nos com teu Santo Espírito, para que possamos buscar e salvar aqueles que estão perdidos, para que possamos anunciar com certeza, com convicção, o Evangelho do Reino de Deus que está próximo. E nos dá poder para nos esvaziarmos do nosso eu e buscarmos servir a todos que o Senhor coloca em nossas vidas. E se necessário for, para que eles se salvem, como Jesus Cristo, que possamos entregar a nossa vida por eles. E assim possamos, em nossa geração, ver o nosso Senhor com poder e grande glória nas nuvens dos céus, estabelecendo um reino eterno, um reino que durará para todo sempre, em um reino onde não mais terá Covid, não terá coronavírus, não terá mais nenhuma peste, nenhuma praga, não terá mais morte, porque o que nos aguarda é novo céu e nova terra. Senhor, que o nosso coração possa arder, aquecer todos os dias e que possamos nos aproximar do Senhor e que o Senhor nos capacite a cumprirmos a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém. Final de culto, mas antes eu gostaria aqui de lembrar você para que você mande a sua foto, tá certo? Você pode mandar a foto aí para o grupo da igreja, porque no próximo culto nós estaremos aqui visualizando a sua foto, tá certo? Você, sua família. Então mande a sua foto. Não precisa ser no dia do culto, mas você pode já estar mandando, a gente vai selecionando e vai para você estar interagindo conosco, tá certo? E eu também gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe ali o seu like, naquele legalzinho ali, você clique ali, né, porque o YouTube vai entender de que a mensagem que você está compartilhando, que você está interagindo, é muito importante e isso vai ajudar bastante o nosso canal, tá certo? Então se inscreva. E também quero lembrar você do final de semana da família, não se esqueça, próximo
Próxima sexta-feira agora, sexta, sábado e domingo, é o final de semana da família, tá certo? Então você não pode perder. Um forte abraço. E outra coisa também, lembrando aqui, que você que gostaria de tomar estudo bíblico, você pode estar, tem aí, tá vendo? Tem aí o número, o contato para você ligar e pedir o estudo bíblico, tá certo? Vai ter pessoas qualificadas para estar estudando a Bíblia com você, tá certo? Então o número está aí, tá certo? Então liga e com certeza alguém vai lhe auxiliar no estudo bíblico, tá bom? Que Deus continue abençoando e até a próxima. Chamado aqui para cada um de nós, a voz que vem do alto nos convida a proclamar. Devemos ser humildes, fiéis ao seu mandar, deixar que seu Espírito nos venha transformar.